O fato de Jesus orar a Deus, mesmo sendo considerado Deus por muitos cristãos, é um tema intrigante e profundo. Para entender por que Jesus orava, é essencial examinar a relação entre Jesus e Deus Pai, que é destacada em vários momentos na Bíblia. Em Marcos 1:35, vemos que Jesus se levantava de manhã cedo, saía para um lugar deserto e ali orava. Até nos momentos finais de sua vida terrena, Jesus continuava a orar, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essa comunicação constante entre Jesus e Deus Pai pode parecer contraditória à primeira vista, mas revela uma dimensão importante de sua missão e identidade. Para compreender essa questão, precisamos reconhecer que Jesus, mesmo sendo Deus, viveu como homem na terra e manteve uma relação eterna com Deus Pai. Antes de Jesus assumir a forma humana, ele já existia em unidade com o Pai. Em João 5:19-27, especialmente no versículo 23, Jesus ensina que o Pai enviou o Filho para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Jesus não se tornou o Filho de Deus ao nascer em Belém. Ele sempre foi e sempre será o Filho de Deus desde a eternidade. Isaías 9:6 nos diz que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, destacando a eternidade e a divindade de Jesus. A doutrina da Trindade, que inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, afirma que Deus existe como três pessoas coiguais. Em João 10:30, Jesus diz: Eu e o Pai somos um, indicando que ele e o Pai compartilham a mesma essência e substância. Como Deus homem, Jesus viveu em perfeita obediência ao Pai, enfrentando tentações, rejeições e, por fim, a crucificação. Hebreus 5:8 afirma que, embora fosse filho, Jesus aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que enfrentou. Portanto, Jesus orava para mostrar sua dependência do Pai, para cumprir o plano de redenção e como um exemplo para nós. Uma das razões principais pelas quais Jesus orava era pelo benefício dos outros. Em João 11:41-42, ao ressuscitar Lázaro, Jesus agradece ao Pai por ouvi-lo, dizendo que orou em voz alta para que a multidão ao redor acreditasse que o Pai o enviou. As orações de Jesus demonstravam sua dependência e confiança no Pai, evidenciando a união essencial entre Deus Pai e Deus Filho. Em João 17, na oração sacerdotal, Jesus expressa sua submissão à vontade do Pai e seu compromisso com a missão de redenção, que culminaria na cruz. Jesus também orava para ensinar os outros a orar. Em Lucas 6:12, antes de escolher seus 12 discípulos, Jesus passou a noite orando. Ele ensinava que algumas coisas difíceis, como a cura de certas doenças, só poderiam ser realizadas através da oração. Marcos 9:28-29. Na noite em que foi preso, Jesus orou fervorosamente no Getsêmani, mostrando sua necessidade de ajuda do Pai e seu prazer em se comunicar com Ele. As orações de Jesus não apenas demonstravam sua relação com o Pai, mas também eram uma maneira de ensinar seus seguidores sobre a importância da oração. A oração é uma forma de adoração e uma necessidade para realizar a vontade de Deus. Jesus, sendo totalmente Deus e totalmente homem, mostrava através de suas orações sua submissão ao Pai e seu desejo de cumprir o plano divino. Em João 6:38, Jesus diz: Porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa declaração revela a missão de Jesus de obedecer completamente ao Pai, mesmo enfrentando sofrimentos e a morte na cruz. A vida de oração de Jesus estabeleceu um exemplo para todos os cristãos. Mesmo sendo Deus, ele viveu como um homem, mostrando que a oração é vital para cumprir a vontade de Deus. As orações de Jesus fortaleceram sua comunhão com o Pai e sua missão de redenção. Em Filipenses 2:5-11, Paulo descreve como Jesus, sendo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a que devia se apegar.
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e tornando-se obediente até a morte na cruz. Essa humildade e obediência são um modelo para todos os cristãos. A doutrina da Trindade pode ser difícil de entender completamente, mas é fundamental para a fé cristã. Jesus, como parte da Trindade, tinha uma relação eterna com o Pai e o Espírito Santo. Em João 1:3 é dito que, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso mostra que Jesus, o Verbo, estava com Deus desde o princípio e que todas as coisas foram feitas por meio dele. Através de suas orações, Jesus demonstrou sua natureza divina e humana, sua missão de redenção e seu exemplo de vida de oração. Concluindo, a prática da oração de Jesus não contradiz sua divindade, mas sim a confirma. Ele orava ao Pai para mostrar sua dependência, ensinar seus seguidores e cumprir sua missão de redenção. Através de suas orações, Jesus revelou sua união com o Pai e o Espírito Santo, estabelecendo um exemplo para todos os cristãos seguirem. Portanto, a oração de Jesus é um testemunho poderoso de sua divindade e de sua vida de obediência e comunhão com Deus Pai.